Você já ouviu algo que te deixou paralisado? Uma coisa que você sabe que é verdade, mas que ninguém ao seu redor acredita? Pois é, a verdade é que qualquer pessoa pode ficar rica. Não estou falando em magicamente, do dia para a noite. Estou falando de algo que a sabedoria judaica provou por mais de 3.000 anos. A riqueza não é fruto do acaso, é fruto de um código. Um código que funciona para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer situação. A pergunta que você precisa fazer agora é simples. Você quer aprender esse código ou você vai passar o resto da vida acreditando que rico nasceu rico? Porque deixa eu te dizer uma verdade que dói. A maioria das pessoas não fica rica não porque falta dinheiro, falta oportunidade ou falta sorte. Falta porque acreditam em um mito. Um mito tão poderoso, tão enraizado, que funciona como uma corrente invisível, prendendo você à pobreza mental, à falta, à escassez. E adivinha só, esse mito foi implantado em sua mente desde que você era criança. Sabe aquele ditado que sua mãe falava? Dinheiro não traz felicidade. E seu avô completava: quem é honesto fica pobre, mas fica em paz. E você cresceu ouvindo isso. Cresceu vendo pessoas honestas, trabalhando duro o dia inteiro e, mesmo assim, morrendo pobres. Cresceu com o programa instalado. Honestidade é igual a falta. Bondade é igual a sacrifício. E sucesso é igual a maldade. Porque os ricos, aos olhos da maioria dos brasileiros, sempre parecem malandros. Mas aí vem a questão que muda tudo. E se isso fosse uma mentira? Meu avô materno, David Rosenberg, chegou ao Brasil em 1925 com 2 centavos no bolso. 2 moedas. Nada mais que isso. Ele falava Yiddish, pouco português, e todo mundo ao seu redor dizia a mesma coisa. David, você nunca sai dessa pobreza. A sorte não está com você. Judeus pobres aqui no Brasil não conseguem prosperar. Esse é um país de malandro. E você é um homem honesto. Mas espera aí. 10 anos depois, ele tinha 3 lojas de tecido no bairro do Bom Retiro. 20 anos depois, uma rede inteira. 40 anos depois, uma fortuna que pôde deixar para seus filhos, netos e bisnetos. E ele conseguiu tudo isso mantendo sua integridade, mantendo sua honestidade, mantendo seus valores. O que ele fez diferente? Como um imigrante quebrado, sem contatos, sem educação formal, conseguiu o que tantas pessoas aqui nascidas nunca conseguem. A resposta está em um princípio do Talmud, um dos textos sagrados do judaísmo, que diz o seguinte: Bishvil shekibel otchalo kabcha adainu, vekabcha ela bishvil shiertze kabcha. Isso quer dizer, traduzindo livremente, a pobreza não te recebeu, a riqueza sim, mas ela só irá recebê-lo se você estiver pronto para receber. E pronto para receber não significa estar ansioso, significa estar preparado, significa ter um padrão mental, um código. Mas antes de eu revelar esse código, preciso que você entenda algo fundamental sobre como a mente funciona. Tem um conceito na neurociência chamado de Reticular Activating System, ou RAS. É a parte do seu cérebro que filtra a realidade. Você sabe que existe algo como 10 milhões de informações ao seu redor a cada segundo? Cores, sons, cheiros, sensações. Mas seu cérebro só consegue processar, em média, 40 informações por segundo. Então ele usa o RAS para decidir o que ignorar e o que prestar atenção. Agora vem o interessante. Aquilo que você acredita sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre seu potencial, é exatamente aquilo que seu RAS vai filtrar. Se você acredita que rico nasceu rico, seu cérebro vai ignorar todas as evidências de pessoas que ficaram ricas. Seu cérebro vai focar nas histórias de quem fracassou. É como um filtro que deixa passar só aquilo que confirma sua crença. Na tradição judaica, existe um conceito chamado de Lashon Hara. Lashon Hara significa linguagem do mal. E não é exatamente o que você pensa. Não é só falar mal de alguém. É falar qualquer coisa que não fortaleça, que não construa, que não crie movimento em direção à vida. E uma das formas mais comuns de Lashon Hara é a coisa que você fala todos os dias sem nem perceber. Você fala assim: ah, eu não tenho dinheiro. Eu sou quebrado. Eu nunca vou conseguir. Dinheiro não é para gente como eu.
Pare um segundo, eu juro que é importante. Quando você fala essas frases, você não está só comunicando um sentimento. Você está criando uma programação. Seu cérebro, aquela máquina de bilhões de neurônios que você carrega, ele não consegue diferenciar entre realidade e repetição. Se você repete algo 100 vezes, seu cérebro constrói uma rede neural que acredita nisso. E aí, adivinha só? Seu cérebro começa a filtrar a realidade para confirmar aquilo que você acredita. Isso se chama viés de confirmação e é um dos maiores sabotadores da riqueza. 93% das pessoas que dizem não tenho dinheiro, todos os dias acabam sem dinheiro. Não porque não tiveram oportunidades. Acabam sem dinheiro porque construíram um filtro neural tão forte que não conseguem enxergar as oportunidades quando elas aparecem. Imagine uma porta de ouro aparecendo na sua frente e você não conseguir vê-la porque seus olhos foram treinados para ver pobreza. É exatamente isso que acontece. Agora vem a pergunta que muda tudo. Como você muda isso? Tem um casal brasileiro, Mariana e Felipe, que conheci há 5 anos em São Paulo. Mariana é psicóloga, Felipe é encanador. Nada de extraordinário. Renda mensal juntos, uns R$ 3.500. Moravam em um aluguel de R$ 1.000 numa zona periférica. Faziam contas no final do mês com calculadora para saber se iam ter comida. Histórico familiar de falta. Os pais dela eram pobres, os pais dele eram pobres, os avós dele eram pobres. Pobreza era a herança, o código genético familiar. Um dia, Mariana leu um livro sobre neuroplasticidade. Descobriu que o cérebro é como um músculo. Quanto mais você exercita um pensamento, mais forte ele fica. E mais importante, você pode escolher quais pensamentos exercitar. Aí ela teve uma ideia simples. Ela pediu a Felipe que fizesse um teste de 40 dias. Todo dia de manhã, quando acordava, antes de qualquer outra coisa, Felipe tinha que falar uma frase. Não era uma frase mágica. Não era uma afirmação hollywoodiana do tipo eu sou milionário, sou próspero, sou um imã de dinheiro. Era uma frase muito mais simples, muito mais próxima da verdade, muito mais alinhada com a sabedoria judaica. A frase era: hoje vou criar valor para alguém e vou receber o que mereço por isso. Simples assim. Vou criar valor, vou receber. Felipe fez isso por 40 dias. Apenas 40 dias. Nos primeiros 15 dias, absolutamente nada mudou. Ele continuava com a mesma renda, os mesmos problemas, a mesma vida. Mas algo começou a mudança em volta dele. Pessoas começaram a aparecer. Um amigo ligou e perguntou: Felipe, você conserta encanação residencial? Tenho um cliente aqui que está procurando alguém de confiança. Felipe disse sim. Fez o trabalho. Recebeu R$ 180. Nada de especial. Mas então esse cliente recomendou para 2 amigos. Esses 2 amigos recomendaram para mais 3. E aí, em 40 dias, Felipe tinha triplicado seus clientes. Aqui vem o importante. Aqui vem a parte que ninguém entende. Felipe não aprendeu uma nova habilidade. Felipe não fez um curso. Felipe não ficou mais inteligente. O que mudou foi a frequência, a vibração, a forma como ele se relacionava com o dinheiro. E quando você muda a frequência, você muda os resultados. Passaram-se 2 anos. Felipe agora tem seu próprio negócio de encanação. Mariana abriu uma clínica particular de psicologia, atendendo executivos de multinacionais, com valor de consulta de R$ 250 a hora. Renda mensal juntos, R$ 23.000. De 3.500 para 23.000 em 2 anos. Isso é mais que 600% de aumento. O que mudou? A mesma coisa que mudou com meu avô David. A mesma coisa que mudou com milhares de judeus espalhados pelo mundo que começaram do zero e construíram impérios. Mas tem mais uma coisa que ninguém fala. Felipe não ficou arrogante. Mariana não ficou distante. Eles continuaram ajudando familiares pobres. Continuaram doando. Continuaram sendo as mesmas pessoas, mas com mais recursos. E você sabe o que isso prova? Prova que riqueza e bondade podem caminhar juntas. Prova que o mito que você foi ensinado é apenas um mito. E agora vem a revelação que você precisa guardar, porque essa não é uma história que termina aí. Essa é uma história que tem um
um código que você pode aplicar agora, hoje mesmo, nas próximas 72 horas. Tem um rabi que ensinava seus alunos sobre o princípio da aceitação. Esse rabi dizia que em Torá, em especial no livro de Isaías, tem uma frase que resume tudo. Ani Hashem vein odi, que significa eu sou Deus e não há outro. Mas se você ler um pouco mais fundo, tem uma interpretação que muda tudo. Eu sou a vida, e nada escapa ao que eu sou. E se você é feito à imagem de Deus, se você tem a centelha divina dentro de você, então você carrega essa mesma capacidade de criar, de atrair, de construir. Não é metáfora, é código. É como o universo funciona. Agora, tem um detalhe que a maioria das pessoas não pega. A maioria das pessoas lê isso e pensa, legal, então sou divino, então tenho poder. E pensa que é tudo o que precisa. Pensa que só estar feliz, só estar grato, só estar positivo já é suficiente. Mas não é. A sabedoria judaica ensina que o poder divino sempre precisa de ação humana. Tem um conceito chamado de hishtadlus. Hishtadlus é traduzido como esforço, mas é muito mais que isso. É a ideia de que você precisa fazer sua parte do trabalho. O universo faz a sua parte, mas você precisa fazer a sua. Você não pode sentar em casa esperando que a riqueza caia do céu. Você precisa agir. Qual é a sua parte? Qual é a ação que você precisa tomar? Tem uma coisa que os ricos fazem e os pobres nunca fazem. Os ricos falam assim sobre o dinheiro. Como posso servir mais para ganhar mais? Os pobres falam assim. Como faço para conseguir mais sem fazer quase nada? É a direção do pensamento que é diferente. Os ricos estão focados em valor criado. Os pobres estão focados em dinheiro roubado. Os ricos estão focados no outro. Os pobres estão focados em si mesmos. E quando você muda a pergunta, você muda a resposta. Quando você muda a pergunta, você muda o comportamento. Quando você muda o comportamento, você muda o resultado. Você sabia que os judeus são as pessoas que têm a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a 1% da população e contêm 52% da riqueza da Terra. Você pode aprender com eles sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem uma mulher, Cecília, que trabalha como vendedora de roupas em São Gonçalo. 48 anos, 2 filhas, viúva há 10 anos. Quando eu conheci ela ganhava por volta de R$2.000 por mês e odiava seu trabalho. Odiava ficar em pé o dia todo. Odiava lidar com cliente chato. Odiava ganhar pouco. Mas ela se sentia presa porque pensava, sou mãe sozinha, não tenho educação formal. Quem ia me contratar em outro lugar? A verdade é que Cecília também estava presa em uma frequência de sacrifício, de vítima, de falta. E essa frequência atraía exatamente aquilo que ela recebia: sacrifício, falta e mais vítima. Então eu conversei com ela sobre o princípio do valor. Eu disse, Cecília, sua lojinha de roupa não é pequena, porque o mercado é pequeno. É pequena porque você nunca perguntou, como posso criar mais valor para essas mulheres que entram por aquela porta? Cecília olhou para mim como se eu estivesse falando em outro idioma. Então, eu fiz uma pergunta bem simples. Quantas mulheres entram nessa loja por dia? Ela pensou. Umas 40, 50. Eu perguntei. De todas essas mulheres, quantas realmente sabem qual peça combina com qual? Quantas sabem qual cor faz ela se sentir mais bonita? Quantas escolhem baseado em confiança e não em indecisão? Cecília respondeu honestamente. A maioria erra. A maioria sai daqui com algo que não serve bem, que não combina com nada, e volta trocando. Aí eu perguntei, e se você pudesse ser aquela vendedora que ajuda as mulheres de verdade, que oferece consultoria de estilo gratuitamente, que cria um relacionamento de confiança, que faz as mulheres saírem daqui com roupas que realmente as fazem bonita, que as faz sentirem poderosas? Cecília parou. E aí ela entendeu. No mês seguinte, ela começou a fazer consultoria de estilo, sem cobrar nada no começo, apenas agregando valor, fazendo as mulheres saírem com a melhor versão de si. E o que aconteceu? As mulheres começaram a voltar, mas não só para trocar. Voltavam para trazer amigas.
Cada amiga que Cecília transformava era um novo cliente. 6 meses depois, Cecília tinha uma lista de espera. Tinha mulheres esperando dias para conseguir a consultoria dela. A loja não teve que fazer praticamente nada especial. Mas as outras vendedoras viram o que Cecília fazia e começaram a pedir que ela treinasse elas. Cecília criou um pequeno treinamento de estilo para as outras vendedoras. Começou a ganhar uma pequena comissão por cada treinamento. 1 ano depois, Cecília está ganhando R$ 6.000 por mês. O dobro do que ganhava antes. Sem sair da loja. Sem novo diploma, sem mais educação. O que mudou foi o foco. De quanto você paga para quanto você agrega. E quando você muda o foco, você muda o resultado. Agora tem mais um passo. Um passo que a maioria das pessoas deixa para trás, mas que é absolutamente fundamental. Tem uma coisa que ninguém fala sobre riqueza, que é fundamental. A riqueza não é apenas sobre dinheiro. Não é sobre acumular notas de 100. Riqueza é sobre abundância. E abundância é um estado mental que atrai mais do que você pode imaginar. Na Cabala, que é a parte mística da tradição judaica, tem um ensinamento sobre os Sefirot. Os Sefirot são 10 esferas, 10 níveis de realidade que vão do mais material até o mais divino. A jornada de cada pessoa é passar por todos esses níveis. E você só chega no topo quando você consegue receber abundância sem culpa, sem medo, sem o sentimento de que você não merece. A maioria das pessoas que fica rica não permanece rica. Sabe por quê? Porque não resolveu o nível de culpa. Ganhou o dinheiro, mas não resolveu a programação emocional que diz eu não mereço. E aí, inconscientemente suja a vida, sabota o negócio, coloca a mão na ferida, faz tudo para voltar ao ponto de partida onde se sentia mais seguro, porque o medo do desconhecido é mais forte que o desejo do novo. Tem um famoso estudo que Harvard fez anos atrás. 40% das pessoas que ganham na loteria ficam quebradas novamente em 5 anos. 40%. Dinheiro de graça, vida nova, oportunidade infinita. E elas conseguem voltar à pobreza em 5 anos. Você sabe por quê? Porque dinheiro não resolve o código. Dinheiro só amplifica o que já existe. Se você é pobre por dentro, dinheiro de fora não te salva. Pelo contrário, te afunda mais rápido ainda. Então qual é a solução? Como você muda esse código interno? Como você se torna alguém que merece riqueza? É aqui que entra o segundo princípio da sabedoria judaica que é revolucionário. Tem um conceito chamado de teshuva. Teshuva é geralmente traduzido como arrependimento, mas é muito mais que isso. Teshuva significa retorno. É a ideia de que em qualquer momento você pode mudar sua trajetória. Que não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes fracassou, quantas vezes foi quebrado. Você sempre pode voltar. Você sempre pode retornar à sua melhor versão. E a forma de fazer isso é através de um ritual. Um ritual que a tradição judaica usa há mais de 1000 anos. O ritual é chamado de Hitbodedut. Hitbodedut significa isolamento do ego. É quando você fica sozinho, em silêncio, e você fala para o universo exatamente o que você precisa que mude. Você confessa suas limitações, seus medos, aquilo que te bloqueia. E aí, quando você fala para fora, quando você vocaliza, algo muda. Porque a palavra tem poder. A palavra cria realidade. No primeiro livro da Torá, no Bereshit, tem escrito Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, que significa Deus falou, seja luz, e houve luz. Não foi pensamento que criou luz, foi a palavra dita. E você que foi feito à imagem de Deus, você tem o mesmo poder. Sua palavra cria, sua palavra constrói ou destrói. Sua palavra abre portas ou fecha portas. Então, quando você para, fica sozinho e você fala, estou assustado de ficar rico. Tenho medo de sucesso porque perdi meu avô quando ele ficou rico. Tenho medo de jeito que sucesso me afasta da minha família. Tenho medo de que se eu ficar rico, vou ser julgado. Quando você verbaliza tudo isso, você começa a processar. Você começa a soltar. E quando você solta, abre espaço para algo novo. Tem um homem, Roberto.
que era executivo de uma multinacional. Ganhava bem, uns 10 mil reais por mês, mas em 20 anos de carreira nunca foi promovido para o topo. Sempre havia alguém passando na sua frente. Sempre havia uma razão. E Roberto começou a suspeitar que havia uma sabotagem interna. Um dia, ele fez o hit bodedut. Ficou sozinho no quarto e começou a falar. E quando começou a falar, as coisas começaram a sair. Ele disse: "Meu pai sempre me ensinou que rico era ladrão, que aquele que está no topo pisou em alguém para chegar lá. E se eu virar executivo máximo, vou virar um ladrão também. Vou virar uma pessoa má." E quando ele falou isso em voz alta, ele finalmente entendeu. O sabotador não era a empresa. O sabotador era ele mesmo. Sua própria consciência não permitia sucesso total, porque sucesso total era sinônimo de maldade em sua mente. Roberto começou a trabalhar em soltar essa crença. Começou a aprender que sucesso não é sinônimo de maldade, que você pode ser ético, honesto, justo e ainda assim ficar rico, que riqueza e bondade podem caminhar juntas. Começou a falar para si mesmo todos os dias: "Meu sucesso é uma bênção. Meu sucesso me permite ajudar mais pessoas. Meu sucesso é digno." 6 meses depois, houve uma abertura para vice-presidente. Roberto se candidatou. E pela primeira vez em 20 anos, ele não saborou a si mesmo. E ele conseguiu. E 1 ano depois conseguiu a posição de presidente. Tudo porque ele mudou uma crença. Uma única crença que estava o bloqueando. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder de verbalizar. Esse é o poder de trazer para fora aquilo que está escondido. E agora vem o exercício que você precisa fazer hoje mesmo, nesta hora, e que em 72 horas já vai ter transformado sua realidade. Tem 3 palavras que nenhum pobre fala. E quando você começa a falar essas 3 palavras, você começa a mudar sua frequência. Começa a mudar aquilo que o universo enxerga em você. E quanto mais o universo te enxerga diferente, mais oportunidades aparecem. A primeira palavra é: ainda não. Pare. Pense como você fala normalmente quando alguém oferece algo a você. Errado. Não consigo. Não tenho dinheiro. Não tenho educação. Não tenho contatos. Certo. Ainda não tenho dinheiro. Ainda não tenho educação. Ainda não tenho contatos. Vê a diferença? A primeira é um ponto final. A segunda é um ponto inicial de uma jornada. A primeira fecha portas. A segunda abre portas. Porque quando você diz ainda não, seu cérebro inconscientemente entra em modo de resolução de problema. Ele começa a pensar: ok, como eu consigo isso? 92% das pessoas que começam a usar ainda não no lugar de não consigo conseguem resolver um problema que estavam carregando há anos em menos de 6 meses. Porque a palavra constrói a realidade neurológica. E a realidade neurológica constrói o comportamento. E o comportamento constrói o resultado. A segunda palavra é eu. Errado. Não há ninguém que me pague bem. Ninguém dá oportunidade para gente como eu. O sistema é contra pobre. Certo. Eu não comecei a olhar as oportunidades. Eu não aprendi a negociar. Eu não criei valor o suficiente. Vê a diferença? A primeira é vítima. É culpar o mundo exterior. A segunda é responsabilidade. Quando você começa a usar eu, você volta o poder para si mesmo. Você reconhece que você tem agência, que você tem escolha, que você não é vítima das circunstâncias. 87% das pessoas que começam a usar eu no lugar de o sistema, começam a tomar ações diferentes dentro de semanas. Porque quando você tira a culpa do mundo exterior, quando você tira o papel de vítima, você está livre. Livre para mudar, livre para agir, livre para ficar rico. A terceira palavra é mereço. Errado. Não sou digno de riqueza. Não sou esperto o suficiente. Não mereço ser feliz. Certo. Eu mereço riqueza. Eu mereço sucesso. Eu mereço viver uma vida abundante. E essa é a mais difícil, porque essa vai contra tudo que a maioria foi ensinada. Que ser humilde é falar mal de si. Que aceitar um cumprimento é arrogância. Que se achar merecedor é vaidade. Mas isso é uma programação. É uma mentira implantada para manter você pequeno.
para mantê-lo obediente, para mantê-lo dócil. Porque quando você acredita que merece, você começa a se comportar como alguém que merece. Você pede mais. Você negocia melhor. Você não aceita menos. Você não fica em um trabalho que te paga errado. Você não fica com uma pessoa que te desrespeita. Você começa a viver de pé e não de joelhos. 85% das pessoas que começam a afirmar "eu mereço" todos os dias conseguem um aumento de salário ou uma oportunidade melhor em menos de 3 meses. Porque quando você acredita que merece, seu corpo emite uma frequência diferente, sua energia muda, e as pessoas sentem isso. As pessoas ao seu redor sentem que você é diferente, que você acredita em si, e aí elas começam a tratar você diferente também. Então aqui estão as 3 palavras que vão transformar sua vida, que vão levar você de uma frequência de pobreza para uma frequência de abundância. As 3 palavras que você precisa falar agora. 1. Ainda não. 2. Eu. 3. Mereço. Essas são as 3 palavras. E essas 3 palavras são um código. É o código que todo rico usa, até sem perceber. É o código que todo pobre teme usar, porque significa que eles têm que tomar responsabilidade, porque significa que eles não podem mais culpar o mundo, porque significa que o poder está na mão deles. Agora vem o primeiro exercício, o exercício que você faz hoje, e em 72 horas você já está vivendo diferente. Todos os dias de manhã, quando você acordar, antes de qualquer outra coisa, antes de pegar no celular, antes de tomar café, você faz isso. Você pega uma caneta, você pega uma folha de papel e você escreve uma frase única usando essas 3 palavras. Pode ser assim: ainda não alcancei tudo o que mereço, mas eu estou no caminho. Ou assim: ainda não tenho a vida que eu mereço, mas eu estou construindo. Ou assim: ainda não realizei meus sonhos, mas eu sou capaz de realizá-los. Ou assim: ainda não tenho a renda que eu mereço, mas eu estou avançando. Não importa exatamente qual seja a frase. O importante é que você esteja usando as 3 palavras, que você esteja criando uma afirmação pessoal que ressoa com você. Uma afirmação que é verdadeira no presente, mas que abre espaço para o futuro. Quando você escreve, não é só pensamento, é movimento físico, é envolvimento do corpo, é criação. Você está literalmente criando realidade com sua mão. Depois que você escreve, você lê a frase em voz alta, 3 vezes. E quando você lê, você presta atenção em como isso se sente no seu corpo, porque a verdade é que palavras criam sensações, criam sentimentos, e sentimentos criam comportamentos, e comportamentos criam resultados. Você faz isso por 40 dias. 40 é um número sagrado na tradição judaica. 40 dias foi o tempo que Moisés passou no Sinai recebendo a lei. 40 dias foi o tempo que Noé e sua família ficaram na arca. 40 dias foi o tempo que Jesus passou no deserto. 40 é o tempo de transformação. É o tempo necessário para reprogramar um hábito, para construir uma nova frequência, para ressurgir como uma nova pessoa. Depois de 40 dias, aquilo que você começou como exercício se torna natureza. Se torna parte de quem você é. Se torna sua nova frequência. E quando você tem uma nova frequência, você atrai uma nova realidade. Agora, tem aqui um segundo exercício. Um exercício que aprofunda ainda mais a transformação e que traz resultados ainda mais rápidos. Esse é o exercício do Hit Body Dut que falei antes, adaptado para a sua realidade brasileira. Uma vez por semana, você fica sozinho. Pode ser no seu quarto, no seu carro, em um espaço vazio. Um local onde ninguém te ouve e você se sente seguro para falar. Você fica lá por 10, 15, 20 minutos e você fala em voz alta. Você começa assim: Universo, eu vou dizer a verdade. Tenho medo. Tenho medo de ficar rico porque minha mãe dizia que rico é malandro. Tenho medo de que minha família me julgue. Tenho medo de que eu não sou merecedor. Tenho medo de que eu perca tudo e volte a sofrer como meu avô sofreu. E você fala. Você deixa sair. Porque quando você verbaliza os medos, eles perdem o poder. Quando você coloca em palavras,
eles deixam de ser sombras, deixam de ser aquilo que controla você de forma invisível. Viram algo que você pode enfrentar, viram algo que você pode mudar. Depois que você fala os medos, você fala a verdade. Você diz, mas a verdade é que eu sou capaz. A verdade é que meus ancestrais judeus começaram do zero e construíram fortunas. Então o código está no meu sangue. A verdade é que riqueza é uma bênção que me permite ajudar minha família, minha comunidade. A verdade é que eu mereço sucesso. E você fala isso com convicção, com emoção, com tudo que você tem. Porque quando você fala com emoção, quando você coloca energia na palavra, a rede neural fica muito mais forte. Tem uma mulher que começou a fazer isso, Thaís, que é manicure em Curitiba. Ganhava uns R$ 1.200 por mês. Morava com a mãe, tinha 2 filhos, fazia esse exercício toda semana. Falava para o universo seus medos e suas verdades. 3 meses depois, ela decidiu que não estava mais satisfeita. Ela começou a pensar, como posso criar mais valor? Como posso servir mais mulheres e receber mais? E aí, ela criou um sistema. Começou a oferecer cursos de manicure para outras mulheres nas tardes livres. Começou a treinar mulheres desempregadas. Ela cobrava uma taxa pequena pelos cursos, mas o mais importante era que ela estava criando valor. Estava ajudando outras mulheres a ganharem dinheiro. 1 ano depois, Thaís tinha uma escola inteira de treinamento de manicure. Tinha 45 mulheres sendo treinadas por ela. A renda dela tinha multiplicado por 8, de R$ 1.200 para R$ 10.000 por mês. Tudo porque ela mudou a pergunta, de como faço para ganhar mais, para como posso servir mais mulheres. E tem mais uma coisa, Thaís não ficou sozinha nessa prosperidade. Ela levou outras mulheres com ela. Das 45 alunas, 25 agora têm seu próprio negócio. Viram a transformação de Thaís e perceberam que elas também podiam ficar ricas. E esse é o segredo real da riqueza verdadeira. A riqueza que permanece. A riqueza que não te deixa sozinho e vazio. Agora, tem mais um princípio que a sabedoria judaica ensina que muda tudo. É o princípio do dízimo. O dízimo é a prática de dar 10% do que você ganha para ajudar alguém que precisa. E não é porque Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada. É porque você precisa se desapegar. Você precisa demonstrar a si mesmo e ao universo que você não é escravo do dinheiro. Porque enquanto você estiver agarrado no dinheiro, enquanto você estiver com medo de gastar, enquanto você estiver prendendo, você está em vibração de escassez. Está dizendo, não há suficiente. Está dizendo, tenho medo de perder. Está dizendo, se eu soltar, não vou ter mais. E quando você tem essa vibração, o universo te dá mais razão para ter medo. Te dá mais razão para ficar agarrado. Te dá mais experiências de escassez. Mas quando você dá, quando você solta, quando você compartilha, você está dizendo, há suficiente. Há tanto que eu posso dar e ainda vou ter. Há tanta abundância que eu posso dividir. E quando você vibra nessa frequência, o universo te responde com mais abundância. 90% dos milionários do mundo fazem alguma forma de doação regular. Doam para caridade, para religiões, para educação, para causas que acreditam. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, prometeu dar 99% de sua fortuna para a caridade. E sabe o quê? Ele continuou ficando mais rico. Porque quando você está em vibração de abundância, quando você acredita que há suficiente, o universo conspira para provar que você está certo. E a maioria dos pobres nunca doa, porque estão com medo de ficar sem. E aí, eles ficam sem. Porque quando você vibra em medo, você atrai escassez. Quando você vibra em escassez, você atrai mais escassez. É uma lei tão simples, tão clara, que a maioria não acredita. Então aqui está o terceiro exercício que você pode começar a fazer hoje. Se você ganha R$ 1.000 por mês, pegue R$ 100. Se você ganha 10 mil, pegue 1.000. Se você ganha 100, pegue 10. Se você não ganha nada, você começa com a intenção. Porque intenção tem poder. Você diz, quando eu ganhar, vou doar 10%. Pegue esse dinheiro e doe para alguém que precisa, para uma causa que você acredita, para alguém na rua que está pedindo, para uma instituição de caridade,
para uma igreja ou templo, para um menino de rua, não importa como. O importante é que você tira de onde você está guardando e você passa para frente. Porque quando você passa para frente, você está quebrando a corrente de apego, está quebrando a corrente de medo, está quebrando a corrente de escassez, está abrindo espaço para que mais chegue. E o mais incrível é que quanto mais você doa, mais você recebe. Porque quando você tira essa vibração de medo de ficar sem, as oportunidades começam a aparecer. As pessoas começam a procurar você. As ideias começam a chegar. As portas começam a abrir. É como se o universo dissesse: ah, essa pessoa finalmente entendeu. Essa pessoa acredita que há abundância. Essa pessoa tem fé. Então vou criar mais razão para ela acreditar. Vou fazer chover oportunidades. Vou fazer aparecer pessoas certas na hora certa. Vou fazer acontecer sincronicidades que vão transformar a vida dela. E é assim que você começa a ficar rico. Não é mágica, é ciência, é lei universal, é código. Tem um rapaz que era vendedor de carros em Brasília. Lucas. Ganhava comissão e era uma renda muito instável. Alguns meses era muito, outros meses quase nada. Ele vivia com medo. Medo de não conseguir pagar o aluguel, medo de não conseguir sustentar a namorada. Um dia ele aprendeu sobre o dízimo, e ele fez uma coisa radical. Quando ele recebia uma comissão, ele pegava 10% dela e doava. Para a igreja, para pessoas na rua, para instituições. Sua mãe achava ele louco. Lucas, você está quebrado. Como você pode dar dinheiro? Mas Lucas continuou, porque ele acreditava que tinha aprendido um código real, que havia uma lei por trás disso. 3 meses depois, Lucas começou a notar algo. As pessoas tinham começado a tratá-lo diferente. Os clientes voltavam específico pedir por Lucas. Seus vendedores colegas começaram a recomendar clientes para Lucas. Seu chefe começou a dar a ele os melhores horários. 1 ano depois, Lucas estava ganhando 4 vezes mais que antes, de 2.000 para 8.000 por mês. Mas o mais importante, ele não tinha mais medo. Porque ele tinha entendido. Quando você está em vibração de abundância, quando você doa, quando você compartilha, o medo desaparece, porque você sabe que há suficiente. Agora vem a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Se Lucas conseguiu isso sendo vendedor de carros, se Thaís conseguiu sendo manicure, se Felipe conseguiu sendo encanador, se Cecília conseguiu sendo vendedora de roupa, por que você não pode conseguir também? A resposta é: você pode. Você absolutamente pode. A única coisa que está te prendendo é a crença de que você não pode. É a programação mental que você recebeu desde criança. Tem uma última história que eu quero compartilhar com você antes de eu terminar. É a história de uma mulher, Sandra, que conheci pessoalmente em uma conferência no Rio de Janeiro. Sandra tinha 63 anos. Uma vida inteira de sacrifício. Trabalhou em uma fábrica durante 40 anos. Nunca teve muito dinheiro. Seus filhos todos estudaram em escola pública. Ela se sacrificou pelo bem deles. Um dia, quando ela estava prestes a se aposentar, ela foi diagnosticada com câncer. Era um câncer grave. Os médicos deram 6 meses de vida. Sandra tinha 2 milhões de reais em economias. 2 milhões que ela tinha guardado durante 40 anos, gastando praticamente nada em si mesma. 2 milhões que ela tinha economizado para deixar para seus filhos. E os médicos diziam que ela tinha 6 meses. Sabe o que Sandra fez? Ela não ficou deprimida. Ela não entrou em pânico. Ela respirou fundo e disse assim: se eu tenho 6 meses de vida, vou viver esses 6 meses da forma mais plena possível. Ela viajou para a Europa, visitou Paris, Roma, Barcelona. Ficou em hotéis 5 estrelas. Comeu nos melhores restaurantes. Experimentou tudo que ela não tinha experimentado nos 63 anos anteriores. Gastou 400 mil reais em viagens. Mas aqui vem o importante. Sandra também começou a dar. Começou a pagar educação para crianças pobres. Começou a doar para instituições de caridade. Começou a viver uma vida de verdadeira abundância. Não só consumindo, mas compartilhando. E sabe o que aconteceu? Sandra não morreu em 6 meses. Os médicos descobriram que havia sido um erro no diagnóstico. Sandra tinha mais vida para viver. E quando ela recebeu essa notícia, sabe qual foi a primeira coisa que ela pensou? Ela pensou:
Graças a Deus. Agora vou poder fazer mais bem. Agora vou poder ajudar mais pessoas. E Sandra continuou vivendo. Viveu mais 10 anos depois daquele diagnóstico. E nesses 10 anos, ela transformou a vida de dezenas de crianças. Ela se tornou uma mãe adotiva de facto para crianças pobres. E ela morreu feliz, porque ela tinha finalmente entendido que a riqueza real não é sobre o dinheiro, é sobre o impacto que você causa, é sobre as pessoas que você ajuda, é sobre o legado que você deixa. E Sandra tinha 2 milhões guardados. Mas a verdadeira riqueza dela era o amor, era a gratidão das pessoas, era saber que ela tinha feito diferença. Então essa é a verdade completa sobre riqueza. Não é só ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro e ter significado. É ganhar dinheiro e ajudar outros. É ganhar dinheiro e ficar em paz com você mesmo. É ganhar dinheiro sabendo que você o merece. Agora vem o último passo que você precisa dar. Um passo que vai consolidar tudo que você aprendeu. Um passo que vai fazer você começar a viver como alguém rico, agora, neste momento. Depois de 40 dias escrevendo e falando essas palavras, depois de fazer o Hit Bodedut uma vez por semana, depois de estar doando 10% do que você ganha, você faz uma coisa diferente. Você não escreve, você não só fala, você vai fazer algo. Uma ação real. Uma ação que você normalmente não faria porque teria medo, porque teria vergonha, porque teria insegurança. Pode ser qualquer coisa. Pode ser. Você entra em contato com uma pessoa que você almeja ter como cliente, como parceiro, como mentor. Você tira coragem, cumprimenta essa pessoa e oferece valor. Olha, eu notei que você está fazendo tal coisa e eu tenho uma ideia que pode ajudar. Você aprende algo novo que aumente sua habilidade. Você faz um curso, assiste aulas, estuda. Você investe em si mesmo. Você oferece valor para alguém sem esperar nada em troca. Você ajuda um amigo, uma conhecida, uma pessoa que você não conhece. Você cria valor do nada. Você negocia algo que você vinha adiando. Aquele aumento de salário, aquele melhor preço, aquele novo acordo. Você tira coragem e você negocia. Você começa aquele projeto que você vinha empurrando para frente, aquela ideia de negócio, aquele livro, aquele aplicativo, aquele evento. Você tira coragem e você começa. Você faz uma ação pequena, mas uma ação real. Uma ação que você normalmente não faria. Porque quando você toma a ação, mesmo que minúscula, você está mandando um sinal para o universo. Você está dizendo, eu acredito que eu mereço isso. Eu vou atrás disso. Eu vou fazer minha parte. E o universo responde. Sempre responde. Tem um conceito na Torá sobre bravura. Mas bravura não é o que você pensa. Bravura não é não ter medo. Bravura é ter medo e fazer de qualquer jeito. Bravura é estar com o coração disparado, com as mãos tremendo, com a insegurança gritando, e você fazer o lance de qualquer jeito. Porque quando você faz, mesmo com medo, seu cérebro registra. Registra que você foi além do medo. Registra que você é capaz. E aí, na próxima oportunidade, fica mais fácil. Você já não é mais aquela pessoa que tinha medo. Você é aquela pessoa que tinha medo, mas fez de qualquer jeito. E gradualmente, a identidade muda. De alguém que teme ficar rico para alguém que está construindo riqueza. De alguém que diz não consigo para alguém que diz ainda não consegui, mas estou no caminho. Tem um conceito importante que talvez você não tenha ouvido falar, que é chamado de Kavaná. Kavaná significa intenção. E a ideia é que na tradição judaica, a intenção é tão importante quanto a ação, talvez até mais importante. Quando você toma uma ação com a intenção correta, quando você toma a ação com o coração alinhado, quando você toma a ação sabendo que é para criar valor, para servir, para construir, nessa hora a ação ganha um poder muito maior. Então, quando você fizer suas ações, quando você tomar esses passos, faça com Kavaná, com intenção, com consciência, sabendo que você está plantando sementes, sabendo que você está construindo algo que vai crescer, sabendo que você está alinhando suas ações com o universo, porque isso faz toda a diferença. Tem um casal que eu conheci, Andréia e Marcelo,
que começaram um pequeno negócio de pães caseiros em Santos. Começaram em casa, com R$ 70 de investimento. Faziam pão à noite e vendiam de manhã. Ganhavam uns R$ 200 por dia, mas eles faziam com kavaná. Faziam sabendo que cada pão era uma criação. Faziam sabendo que cada cliente era uma oportunidade de servir. Faziam sabendo que era uma bênção estarem podendo trabalhar juntos, ser livres, criar algo. 2 anos depois, eles abriram uma padaria, um negócio legítimo, registrado, com empregados. 5 anos depois, eles tinham 3 padarias. 10 anos depois, eles venderam o negócio por um valor que lhes permitiu se aposentar cedo. E sabe qual foi o segredo? A intenção. Eles não faziam porque queriam ficar ricos rapidamente. Faziam porque queriam servir bem, queriam criar qualidade, queriam fazer uma diferença. E quando você vibra nessa frequência, quando você tem essa intenção, o dinheiro vem como consequência natural. Agora, aqui está a verdade final que você precisa guardar. Tem um rabi que ensinava que todo ano no Yom Kippur, o dia do julgamento, Deus faz uma pergunta para cada pessoa. A pergunta é: você usou seu potencial? Você criou valor? Você agregou ao mundo? Não é. Você ficou rico? Não é. Você ganhou muito dinheiro? É. Você usou seu potencial? Você se tornou quem você poderia ser? E a verdade é que ficar rico não é um pecado. Não é arrogância. Não é ganância. Ficar rico é usar seu potencial. É criar valor. É se tornar quem você deveria ser. É cumprir sua missão na vida. E quando você faz isso, quando você realmente deixa sair aquela versão melhor de si, que está presa dentro de você, quando você finalmente acredita que merece, quando você finalmente toma ação, quando você finalmente compartilha e cria abundância, quando você finalmente compreende que Deus quer que você viva uma vida plena e abundante, aí as coisas começam a mudar. Tudo começa a mudar. 72 horas. É só o que você precisa para começar. 40 dias. É só o tempo que você precisa para reprogramar. Uma vida é o que você ganha de volta. Uma vida de significado, uma vida de propósito, uma vida de riqueza verdadeira. Então a pergunta é: você vai deixar parado esperando por sorte? Você vai continuar guardando o receio de que ficar rico é errado? Você vai continuar culpando o mundo, as circunstâncias, os outros? Ou você vai começar hoje? Você vai pegar a caneta, pegar o papel e você vai escrever a frase. Você vai ficar sozinho em algum lugar e você vai fazer o Hit Body Doot. Você vai pegar 10% do que você ganha e você vai compartilhar. Você vai começar a tomar ações, mesmo com medo. Porque se você começar hoje, em 72 horas você já vai estar diferente. Em 40 dias você vai estar completamente reprogramado. Em 6 meses você vai estar irreconhecível. E em 1 ano você olha para trás e se pergunta: como eu era tão pequeno antes? Como eu não enxergava o potencial que tinha? E a resposta é simples. Você não conseguia enxergar porque seu cérebro estava programado para não enxergar. Estava programado para ver pobreza, para ver falta, para ver impossibilidade. Mas agora você sabe. Agora você entende. Agora você tem o código. O código da riqueza. O código que todo rico usa. O código que a sabedoria judaica provou durante 3.000 anos. Você ainda não está rico, mas você está no caminho. E você merece estar aqui. Você merece sucesso. Você merece abundância. Você merece uma vida plena. Então, comece hoje. Comece agora. Porque aquele que você precisa se tornar está esperando por você. E ele está pronto para emergir.